Comigo, Pai, que não seja de mim, mas do Senhor, em nome de Jesus. Juízes 6 e 7, é no Velho Testamento. E aí, quando eu li hoje a palavra de Deus, ele me trouxe outro entendimento, assim, bem legal. O judeu, o povo de Deus, eles ficaram afastados da presença do Senhor, e com isso, né, Deus entregou ele na mão dos medianitas, já não intervia em nada. Eles plantavam, os medianitas iam lá, depois você podem ler isso tudo direitinho na palavra. Os medianitas iam lá e comiam tudo que eles plantavam. Aí eles iam novamente lá, plantava novamente tudo, e aí os medianitas iam lá novamente, pegavam tudo deles e oprimia o povo de Israel. E o povo de Deus começou o quê? A ficarem pobres, né? Aí aqui no versículo 6 começa assim: Israel empobreceu muito pela presença dos medianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, né? Eles estavam sofrendo ali na mão dos medianitas, porque eles não tinham nem mais nada para comer, estavam ficando pobres, porque os medianitas estavam oprimindo ele, pegando tudo, comendo tudo. Imagine a gente chegar na nossa casa, planta um pé de melancia, ai que delícia, eu vou chupar a melancia. Quando chega lá, o vizinho, né, arrancou tudo, não deixou nenhuma. Vai nos entristecer, porque além da gente ter perdido tempo, ter gasto dinheiro com semente, com tudo isso, e quando chega, esperar aquele tempo todo, quando vem dar o fruto, que a gente vai pegar aquilo para nos alimentar, aí outra pessoa já veio e já tomou, né? A gente se entristece com isso. E o povo de Deus estava sofrendo tudo isso, porque estava o quê? Estava na idolatria, levantaram altar para Baal, né? Estava na prostituição, e se esqueceram de Deus. Então, como é que Deus ia continuar provendo para as pessoas que esqueceram dele, que não ora, que não jejua, que não faz nada, que não tem comunhão com ele? Como é que Deus vai intervir se ele nos deu o livre-arbítrio, se ele deixa a gente fazer o que a gente quiser? Então a gente também tem que aguentar as consequências das nossas escolhas. Então eles estavam ali sofrendo. Mas a partir do momento que eles não aguentaram mais aquela situação e clamaram a Deus, né? Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Você encontra isso aí no versículo 6 do capítulo 6. Quando eles clamaram ao Senhor, Deus atendeu. Quando a gente clama ao Senhor, ele nos atende. Por mais que a gente tenha feito pecado, por mais que a gente tenha feito errado, ele é tão misericordioso, ele é tão maravilhoso que ele nos atende. Ah, eu errei, eu estava na carne ontem, Deus não vai me atender, não, ele não vai me ouvir, não, porque eu pequei. Ele escuta assim. Se você clamar, ele te escuta e vem com providência para a sua vida. E esse livro de Juízes é isso aqui. E eu vi isso aqui, nós três. Eu vi isso aqui, porque muitas vezes a gente está em situações difíceis. Eu estou em situações difíceis e quando eu clamo, eu vejo a mão do Senhor. Se eu não recebi, eu vou me analisar e eu vejo o ponto aonde eu entrei na carne, aonde eu idolatrei alguma situação e aí Deus não pôde operar. Mas se a gente clama, tá aqui, ó. Se a gente clamar, Deus responde. E sucedeu o quê? A partir do versículo 7, né, ainda do capítulo 6, e sucedeu o quê? Clamando os filhos de Israel ao Senhor, por causa dos medianitas, enviou o Senhor um profeta. Você viu? Quando eles clamaram, Deus enviou. Deus não apontou, não foi acusador como inimigo que acusa. Você é pecador, você é isso, você não vai receber, não. Quando eles clamaram, quando a gente colocou o nosso coração em Deus, que a gente confia, ele envia. E Deus enviou um profeta aos filhos de Israel, que ele disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, do Egito: Eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos quantos vos oprimiram, e os expulsei diante de vós, e a vós dei a sua terra. E vos disse: Eu sou o Senhor vosso Deus, não temas aos deuses dos amorreus, em cuja terra habita, mas não destas ouvido a voz de Deus. Eles sofreram, ó, eles ouviram, eles escutaram, né? Eles sabiam de tudo que Deus livrou aquele povo do Egito, né? Eles conheciam a história de Deus toda, né?
Deus falou para eles, livraram ele da opressão, e mesmo assim, eles não ouviram a voz de Deus. Por isso que ele passou aqueles 7 anos sofrendo na mão dos medianitas. Se você for reparar, a Bíblia usa muito o número 7, né? E eles sofreram porque eles não deu ouvido à voz de Deus. Porque se eles tivessem dado ouvido à voz de Deus, as coisas não aconteciam. Se Lídice tivesse dado ouvido à voz de Deus, muita coisa não teria acontecido. Quando eu parei, eu fiquei assim, meditando, eu falei, Jesus, se eu tivesse parado para ouvir a tua voz, de verdade e aplicado o que o Senhor me disse, e se isso não teria acontecido, Pai? Pois as coisas acontecem quando a gente não para ouvir a voz de Deus. A gente está tão agitado nos nossos pensamentos, na situação que a gente está vivendo, que a gente não para ouvir a voz de Deus. E aí vem acontecendo um monte de coisas, problema na saúde, em relacionamento, no emprego, e aí fica aquela turbilhão de coisas, e aí depois cai no desespero, e às vezes nem grita, muitos até aí você vê, a gente vê notícia que perdeu trabalho, isso e aquilo, e se matam, mas graças a Deus esse povo aqui não aguentou mais o desespero, clamaram, né, a opressão, e clamaram a voz de Deus. E Deus, como foi misericordioso, enviou um profeta para alertar eles e lembrarem, e depois Deus enviou um anjo. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que estava em Ofrá, que pertencia a Joás. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no largar para o salvar dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valoroso. Tome posse, minhas irmãs, dessa palavra. Porque o Senhor é contigo, mulheres valorosa. O Senhor é comigo, lhe disse mulher valorosa. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E é que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos medianitas. Gideão, ele ouvia falar de Deus, as histórias, né, pelo pai dele. Ele não tinha confiança em Deus, né? Mas ele ouvia que Deus fazia muito a coisa. E ele estava ali sofrendo aquilo tudo. E aí ele disse: Deus nos desamparou. Quantas vezes a gente está numa situação difícil? Poxa, aquela pessoa fala tanto de Deus que Deus faz isso, e eu estou nessa situação difícil e nada aparece. Eu vejo tanta gente ruim conseguir isso, conseguir aquilo. Aquela pessoa ruim ter isso, e eu que estou aqui buscando, que conheço de Deus, não consigo. Será que Deus me desamparou? Tanta coisa acontecendo. Quantas vezes a gente faz isso, a gente fica, será que Deus está mesmo ouvindo a minha oração? A gente começa a ter dúvidas, porque a gente está passando por várias situações. Era assim que Gideão se sentia, porque ele ouvia, né, os seus pais contarem as maravilhas de Deus, mas ele vivia ao contrário do que o pai contava, né? Ele vivia a necessidade, passava fome, porque os medianitas oprimiam, acabavam com tudo deles, né? Então ele não tinha confiança em Deus. Ele ouvia, mas ele não confiava em Deus. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai, nesta tua força, e livrarás a Israel das mãos dos medianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, como que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa do meu pai. Deus disse para ele: vai nesta tua força, quer dizer, na força, né, que Deus estava dando a ele. Deus já estava vendo nele algo que ele nem enxergava, porque Deus nos vê de uma forma diferente. Eu me vejo uma coitadinha, já Deus já me vê uma pessoa com força,
Deus já vê Brenda uma mulher com força determinada, vê Karine. Poxa, logo eu, Deus, que tá me escolheu, eu nem sei falar, eu nem sei nada. Mas Deus, quando diz vai, é porque Ele já colocou na gente a força. Ele garante. Às vezes, é a nossa incredulidade, é o nosso medo que não deixa a gente ir avante. Mas se Ele disse a Gideão, nesta tua força, é porque Ele já deu aquela força a Gideão. E ele, mesmo assim, que ele se enxergava um coitado, ele disse: Como eu vou fazer isso? Eu sou o mais pobre, o menor da casa do meu pai. Né? Ele se enxergava como nada. O Senhor viu Gideão, ele estava ali, malhando lá os trigos, e o Senhor já enxergou nele maravilhas. É esse que eu quero para salvar o povo de Israel. É esse que eu quero usar para levar minha palavra para esse mundo. É esse que eu quero usar para expulsar demônio, para libertar. Mas a gente sempre se acha incapaz. A gente sempre se acha um nada. E Deus tem maravilhas, tem os pensamentos melhores para a gente, né? E o Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo. Olha para isso que maravilha. Se Deus está dizendo que era para ele ir, que ele ia libertar o povo, era porque Deus era com ele. Porque sem Deus, aí sim a gente não consegue nada. Mas com Deus, conseguimos todos. Tu ferirás aos medianitas como se fosse um só homem. Olhe que poder maravilhoso Deus nos dá. Né? E ele disse: Se agora tenho achado graça aos teus olhos, dai-me um sinal de que és tu que falas comigo. Muitas vezes, né, a gente está numa situação que a gente tem dúvida, a gente pode pedir sinal a Deus, porque não é pecado. Deus, é mesmo, Senhor, que eu tenho que continuar nessa igreja, me dá um sinal. É mesmo, Senhor, que o Senhor está mandando eu falar isso para minha irmã, me dá um sinal. Não é pecado, e a gente vê isso na Bíblia. Ele falando diretamente com o anjo do Senhor, e ele assim mesmo, ele pediu um sinal. E ele não pediu sinal uma vez só não, viu? Rogo-te que daqui não te apartes, até que volte e traga meu presente, e a ponha perante ti. E disse: Eu esperarei até que voltes. E entrou Gideão e preparou um cabrito e pães asmo de uma efa de farinha. A carne pôs no cesto e o caldo pôs numa panela. E trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe ofereceu. Porém, o anjo de Deus lhe disse: Toma a carne e os pães asmos e o põe-nos sobre esta penha e derrama-lhe o caldo. E assim fez. Ele obedeceu tudo que estava dizendo para ser feito. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou a carne e os pães asmos. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os pães asmos. E o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. Você viu que tudo que o anjo mandou fazer, ele fez corretamente, né? O que começou a palavra do Senhor? O povo clamou, não é? Gideão se sentiu pequeno. Depois ele obedeceu. São as etapas que o cristão tem que fazer na sua vida. Precisamos clamar diante de ti, Pai. Somos pequenos. Precisamos de ti para conseguir vencer essa batalha e obedecer. Então viu Gideão, que era o anjo do Senhor, e disse: Ah, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Ó, que experiência maravilhosa. Olha que experiência quando o cristão busca o Senhor e obedece. Tem experiências espirituais com Cristo. Porém, o Senhor lhe disse: Paz seja contigo, não temas, não morrerás. Quantas vezes a gente perde o sono preocupada com situações que a gente está vivendo
e não consegue ter essa paz, porque quando a gente tem a paz de Cristo, a gente consegue vencer. Tem a paz de Cristo, a gente não consegue ter medo. A ansiedade não ataca, o nervosismo não ataca, a insônia não ataca, porque a gente tem a paz de Cristo. A paz de Cristo é a melhor coisa que a gente pode pedir. Por isso que a gente tem que dizer: a paz do Senhor, minha irmã. Eu estou lhe desejando que você tenha a paz de Deus. E se você não responde, a paz do Senhor volta dobrada para mim. Glória a Deus. E eu lhe disse: preciso dessa paz. Quantas vezes eu deixei a inquietação, o medo, o desespero roubar as coisas de mim? Eu lembro que quando eu fui fazer, já falei para vocês, a minha primeira prova de condução, eu tremia, mas Deus já estava dizendo aqui, ó, receba a minha paz, tome, tome, não temas, você vai vencer, eu estou contigo, você não vai perder essa batalha. Mas eu não recebi a paz do Senhor. Eu deixei a ansiedade tomar conta do meu corpo e Deus não pôde operar essa paz. E é a paz que Deus deixou para a gente. A gente tem que tomar posse. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e chamou-lhe o Senhor é paz. Glória a Deus. E ainda até o dia de hoje está em Ofrá dos Ebiezeritas. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: toma o boi que pertence ao teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derruba o altar de Baal, que é de seu pai, e corta o bosque que está ao pé dele. E edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, no lugar conveniente, e toma o segundo boi, e o oferecerás em holocausto, com a lenha que corta do bosque. Você vê aqui que Deus mandou Gideão derrubar todo aquele altar que tinha de Baal, né? Onde as pessoas de Deus, né? Ali o povo de Deus estavam adorando. Por isso que estava sofrendo aquilo tudo na mão dos medianistas, porque estavam adorando, né, a Baal. Então Deus mandou Gideão ir lá e derrubar, destruir tudo daquele altar, né? E depois que ele fizesse isso, ele tinha que edificar um altar para o Senhor. Então foi uma ordem que Deus deu para Gideão. E muitas das vezes esse altar que o povo naquela época tinha de adoração a Baal, nas nossas vidas hoje em dia, pode ser um vício à internet, pode ser preguiça de orar, né? Preguiça de ler a Bíblia. São altares que a gente vai levantando dentro da gente de Baal, que nos afasta do Senhor, né? E o que é que Deus pede? Gente, só tira isso da vida de vocês e só me adora. Só edifica dentro de vocês um altar para mim. Coloca teu coração e tua mente para mim, porque vocês precisam viver de espírito, pois eu sou espírito. Então, só precisa vocês tirarem isso para as coisas acontecerem. Me obedece, foi o que Deus estava falando para Gideão. Ó, me obedece, destrói aquele altar de Baal e edifica um altar para mim, para as coisas poderem acontecer. E muitas vezes é isso que a gente precisa fazer. A gente precisa destruir tudo que nos afasta de Deus. A palavra do Senhor fala: analise-se o homem a si mesmo. E é o que eu tenho, porque eu quero edificar um altar do Senhor no meu coração. Eu quero verdadeiramente estar com Cristo. Vamos obedecer. Tudo que é altar de Baal, vamos derrubar. Tudo que nos tire verdadeiramente de sermos salvas. Porque a gente pode estar ouvindo que Cristo vai voltar daqui a 500 dias, a 300 milhões de anos. A gente não sabe. O tempo de Deus a gente não conhece. O que é um minuto para Deus pode ser 10 anos para a gente não conhece o tempo de Deus. Então a gente não sabe a hora que Jesus vai voltar, a gente não sabe se a gente vai passar mal e vai morrer, a gente não sabe de nada. E aí se eu morrer? E aí se eu cair e morrer? Para onde é que eu vou? Só porque eu fiz uma oração? Ontem na igreja, quando eu estava na igreja, a palavra foi lá em Mateus, o pastor estava pregando, eu tomando aquelas palavras todas para mim, porque quando eu sento no banco eu recebo,
O pastor estava dizendo, a palavra foi: Senhor, eu expulsei demônios, eu fiz isso, eu orei, eu jejuei. O Senhor, afaste de mim que eu não te conheço. E aí? E aí? Deus chegar para mim e falar isso, está repreendido em nome de Jesus. Então eu tenho que me analisar, eu tenho que saber que tipo de crente eu sou, o que é que Deus quer comigo. Eu tenho que fazer prova com Deus, que nem Gideão fez, pedir sinal. Deus, eu estou no caminho certo? É isso que o Senhor quer comigo? É isso que o Senhor quer que eu faça? Esse é o meu chamado? O Senhor quer mesmo que eu continue no Ministério Librense? O Senhor quer mesmo que eu continue indo para a igreja? O Senhor quer mesmo que eu continue te orando, Pai? Clamando ao Senhor. É isso que o Senhor quer mesmo, Pai? Quer que eu jejue, quer que eu levante de madrugada? Porque se você for ver, Gideão levantava de madrugada. Se você for ver, Jó de madrugada. A Bíblia fala da madrugada o tempo todo. Se o Senhor quer que eu faça jejum 7 dias, a Bíblia fala do jejum 7 dias, a Bíblia fala de 40 dias. O que é que o Senhor quer, Jesus? Quer que eu siga isso aqui? Quer que eu siga a sua palavra? Tira de mim todo o altar de Baal, destrói de mim a ira, a timidez, a vergonha, a ansiedade, arranca de mim tudo que não presta, a insônia, o nervosismo, o medo. Tira de mim, Pai. Essas coisas me empatam de fazer a tua obra e edifica dentro de mim um altar, me dá a tua paz. Então é isso que eu quero, é isso que eu desejo para vocês, em nome de Jesus. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez com que o Senhor lhe dissera. E sucedeu que, temendo ele, a casa do seu pai e os homens daquela cidade não fez de dia, mas fez de noite. Você viu que Gideão, ele ficou com medo, né, do que ia acontecer com ele quando ele fosse derrubar o altar de Baal. E aí ele não fez durante o dia, mas ele fez de noite. Não importa, mas ele fez. Ele estava com medo, não. Eu estou com medo, eles podem me pegar agora. Mas eu vou fazer, Senhor. Eu vou fazer. E ele foi lá e fez de noite. Mas ele fez. Às vezes, a gente está com tanto medo que nem faz. Coloca mil coisas na frente para dar desculpa do que Deus mudou, nos deu a oportunidade e a gente não faz. Mas Gideão, mesmo com medo, não fez durante o dia, mas ele foi lá e fez de noite. Mas ele não deixou de fazer. E quantas vezes a gente tem medo e não faz? Quantas vezes a gente tem algo para fazer do Senhor, ele está dizendo, vá lá, faz, pode ir, eu estou contigo. Karine falou, Deus dá o chão e você vai fazer seu caminho, né? Vai dar os seus passos. É isso que Deus quer. É isso. E a gente, às vezes, não vai e não faz. Deixa muita coisa na frente acontecer e a gente não faz. A oportunidade de falar de Jesus, de orar, de falar de Deus dentro do ônibus. Não importa, a gente tem que ir lá, Deus nos capacita. A gente tem que obedecer ao Senhor. Porém, Joás disse a todos os que se puderam contra ele, que puseram contra ele: contenderes vós por Baal, livrar-o-eis vós, qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Se é Deus, por si mesmo contenda, pois derrubarão ao seu altar, pois derrubaram seu altar. Joás, o pai de Gideão, né? O povo todo ficou revoltado, eu não coloquei todos os versículos, o povo todo ficou revoltado porque descobriu que Gideão tinha derrubado o altar de Baal, ficaram revoltados, queriam matar Gideão, e aí o pai de Gideão foi, ele não é Baal, não é todo poderoso, por que ele não se defendeu? Né? Por que ele não se defendeu? Porque ele não foi lá quando o Gideão estava derrubando ele, ele mesmo não se defendeu. E agora vocês querem defender ele. Se ele é um Deus, por que ele não se defendeu? Né? Porque diante de Deus, minha filha, ninguém pode nada. Então, se essas pessoas têm poder, e se esse Baal tinha poder, eles têm que se livrar. E eles aí foram lá, vocês podem ver na Bíblia também, que eu não coloquei aqui, eles mudaram o nome de Gideão para Jerubaal, né? Porque eles ficaram revoltados com Gideão. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina e os abizeritas se ajuntaram-se após ele. Quer ver? Deus revestiu ele. Deus revestiu ele com o Espírito. A gente com o Espírito Santo de Deus,
A gente pode tudo. A gente tem experiência. A gente vence o inimigo. E disse Gideão a Deus: se hás de livrar a Israel por minha mão, como disseste, eis que eu porei um velo de lã na eira, e se o orvalho estiver somente no velo, e toda a terra ficar seca, então amanhecerei, que hás de livrar Israel por minha mão, como disseste. Ele fazendo prova com Deus. Depois de tudo, de obedecer, de estar já tendo experiência de ter o anjo face a face, mesmo assim, ele foi fazer prova com Deus se realmente ele ia vencer aquela situação. Ele já tinha orado, ele já tinha visto o anjo face a face, mesmo assim, ele ia para a guerra, e ele, mesmo assim, Deus dizendo a ele que ele ia vencer, chamou ele de varão valoroso, ele continuou fazendo prova com Deus. A gente pode fazer. Mesmo depois de ter orado, de ter jejuado, a gente pode fazer prova com Deus. E Deus responde. Já armaram contra mim. E foi feita a prova com Deus de acontecer assim, assim, assim. E Deus fez acontecer para mostrar, para a glória de Deus, que eu estava na verdade dele. E aqui a gente pode fazer prova com Deus. Não é errado. Então, quanto mais a gente viver na verdade, em intimidade com Deus, mais Ele vai nos revelando as coisas, nos mostrando as coisas, e a gente não fica enganada. A gente não é enganado por falso profeta, a gente não é enganado pelos irmãos da igreja, pela igreja, porque a gente está verdadeiramente em Cristo. A gente está obedecendo o que Cristo manda a gente fazer, fazendo prova com Ele, estando cheia do Espírito Santo, estando revestida. A gente sabe onde a gente vai pisar, aonde a gente vai estar, o que a gente deve fazer. Deus nos orienta, Ele não deixa o seu desamparado. E assim sucedeu, porque no outro dia se levantou de madrugada e apertou o velo, e do orvalho que espremeu do velo encheu uma taça de água. E disse Gideão a Deus: não se acenda contra mim a tua ira. Tá vendo? Ele ficou preocupado porque ele ia pedir prova a Deus novamente. Mesmo Deus respondendo a ele, a prova ali, que ele acabou de pedir, que encheu uma taça de água, né? Ele foi lá pedir outra prova e Deus fez. Deus quer que a gente tenha certeza que está na presença dele, porque ele sabe dos enganos, né? E sabe que o inimigo, ele cria as ilusões, né? A gente vive mesmo do Espírito, para Deus a gente pode testificar para a gente não cair nesses enganos. E Gideão, a história de Gideão, se vocês lerem o livro de Juízes, você vai ver como ele era e como Deus foi fazendo cada coisa que a gente pode aplicar em nossas vidas, né? Para a gente confiar mesmo no Senhor, né? E disse Gideão a Deus: não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez, rogo-te que só esta vez faça a prova com o velo, rogo-te que só o velo fique seco, e em toda a terra haja o orvalho. E Deus assim fez naquela noite, pois só o velo ficou seco, e sobre toda a terra havia orvalho. Glória a Deus, Deus faz mesmo, viu? Deus faz mesmo. Agora é o Juízes 7. Acabei de ler o 6 e agora é Juízes 7. Gideão, com os 300 homens, vence os medianitas. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar aos medianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: quem for medroso e tímido, volte e retire-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. Eu achei isso aqui tão, tão forte. Deus, né, disse a Gideão que ele, pelas mãos dele, ele ia libertar o povo de Deus da mão dos medianitas. E aí mandou Gideão, né, juntar homens para poder que ia guerrear contra os medianitas. Aí Gideão foi lá e juntou 32 homens. Nossa vida, que todo medo saia da minha vida em qualquer situação.
Em nome de Jesus. Se Deus mandar eu fazer aquilo, eu vou fazer. Se Deus mandar eu fazer uma prova para passar de um concurso, eu vou fazer. Não vou ter medo. Se Deus mandar eu disser que eu tenho que ir ali, que eu tenho que fazer aquilo, que eu tenho que dirigir, eu vou dirigir, eu não vou ter medo. Se Deus disser que eu tenho que fazer algo, eu tenho que fazer, porque o medo e a timidez não opera, Deus não opera. Tá na palavra do Senhor, vai lá em Juízes 7:3, que tá lá, ó. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: quem for medroso e tímido, volte. Volte. Deus não quer. E quando eu li isso, eu falei: glória a Deus, o Senhor não quer. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. Ficaram 10.000. Deus pegou, tirou e os que ficaram. E disse o Senhor a Gideão: ainda há muito povo, ainda há muita gente. Deus fez para Gideão: faz descer as águas, e ali os provarei. E será que daquele de que eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, de todo aquele de que eu te disser, este não irá contigo, este não irá. E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, com as lambe o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelho a beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, e todo o restante do povo se abaixou de joelho a beber as águas. Como é que você vai para a guerra, você vai se dobrar joelho para neguinho vir de lá e te atacar pelas costas, ou você está de cabeça baixa e você não vê. Você tem que estar em pé de vigilância, Deus manda a gente vigiar. E eu marquei bem aqui, porque o que ficaram na guerra com Gideão foram 300 homens, representando 3. Disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei e darei dos medianistas na tua mão. Portanto, todos os demais se retirem, cada um a seu lugar. E sucedeu o quê? Que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: levanta-te e desce ao arraial, porque eu tenho dado na tua mão. Então levanta, vamos fazer a obra, porque Deus já nos capacitou e a vitória é nossa, Ele já nos deu em nossas mãos. E se ainda temes descer, desce tu e teu moço por ao arraial. Então a gente não deve temer. A gente deve descer e obedecer. Chegando, pois, Gideão, eis que estava contando um homem ao seu companheiro um sonho, e dizia: eis que tive um sonho, eis que um pão de cevada torrada rodava pelo arraial dos medianitas, e chegava até a tenda, e a feriu, e caiu, e desculpe, e a transtornou de cima para baixo, e ficou caída. E respondeu o seu companheiro e disse: não é isto outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Deus tem dado na sua mão aos medianitas e todo este arraial. E sucedeu que ouviu Gideão a narração deste sonho e a sua explicação e adorou, né? Ele ouviu o sonho, né? Porque às vezes Deus também dá sonho, Deus usa pessoas para falar com a gente, Deus usa a palavra, né? E o que a gente tem que fazer? Tem que adorar. A narração deste sonho e a sua explicação, e adorou, e voltou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor tem dado o arraial do medianita nas nossas mãos. Então dividiu os 300 homens em 3 companhias, e deu-lhe cada um nas suas mãos buzinas e cantares vazios, como tochas nelas acesa. Gideão veio com 32 homens, né? Gideão foi com 32 homens. Ali ele não estava inteiramente ainda, que Deus ia dar na mão dele. Ele, não, vou precisar de mais homens, de mais homens. Deus, como é que eu vou botar mais homem para depois vocês ganharem ali e dizer: ah, foi eu que ganhei, foi eu que venci com minhas próprias mãos. Não, Deus, não quero. Tira, não quero. Aí 300 homens
Como é que eu vou pegar 300 homens para lutar com 20 mil, 300 mil, que na palavra do Senhor era 4 homens e medianita para um do povo de Deus? Como é que eu vou só com 300, Jesus? Então o Senhor mandando 100 para lá, 100 para cá, e o povo, né? Achando que Deus, que a gente acha que Deus vai nos dar uma arma, eu vou sair desse trabalho, Deus vai me dar outro melhor, eu vou subir logo de cargo, e na hora Deus não manda você para sair daquele trabalho, mas não lhe dá outro logo de carga, outro de cargo alto, Deus lhe trata primeiro para depois você ter um cargo, você fica sem entender, igual foi o povo aqui, quando Deus mandou eles com os cantares, com um pedaço de coisas, com chacoalho, eles estavam esperando que Deus desse a ele arma, né, espada e não sei o quê, e eles ficaram, mas eles foram porque Deus escolheu e preparou quem realmente estava com fé, com confiança nele. Porque o que podemos aprender com Gideão? É a confiança. É confiar em Deus. E olhe, minhas irmãs, a confiança em Jesus é a chave da vitória. Os nossos olhos vai estar vendo tudo errado. Cadê esse trabalho que não aparece? Cadê isso que não acontece? Mas se a gente confiar, Jesus pegou um homem que era pobre, menor da casa, que ninguém dava nada por ele. Jesus falou, é esse que eu quero, é esse que eu vou colocar para vencer, para derrubar toda esse medianita. É assim que Deus vai fazer na minha vida, na vida de Karine e na vida de Brenda. Ele nos levanta, aquelas pessoas que estão por trás, olha, dizendo tanto que vai mudar, já tem 3 anos, 5 anos, 2 anos nessa situação e nada muda. Porque as pessoas que estão de fora falam, cadê esse Deus dela que não resolve isso? Você acha que as pessoas não estão no coração zombando da gente? Mas vai chegar o nosso momento que vai acontecer e esse povo vai ver. Porque quem nos justifica é Jesus. Mas para isso acontecer, a gente tem que estar com confiança. Quero para a vida de vocês. Eu não quero só ouvir. Eu consegui ouro, eu consegui casa, eu consegui carro. Que adianta ter tudo e perder a alma, perder a salvação? O que adianta a gente focar em tanto ter, e o espírito tá podre, tá cheio de Baal por dentro? A gente tem que confiar. Nossa luta não é contra a carne. A gente sabe que aquela pessoa está sendo usada para nos tirar do sério, mas não é ela. O inimigo usa porque está dando brecha e a gente não pode dar também. A gente tem que mudar verdadeiramente e confiar. Não importa que os nossos olhos estejam vendo tudo errado, os olhos carnais, mas o espiritual tem que confiar. Gideão, estava lá, um pobre, lá no trigo, escondido, separado de todo mundo, sozinho, para ver se ele conseguia ter aquela comidinha para o medianita não vir, não roubar. Ele estava escondido, sozinho, separado de todo mundo, e o anjo se apresentou para ele lá. Deus viu graça nele, chamou ele de varão valoroso. Deus está vendo graça em nós 3. A gente não pode perder essa oportunidade. Só pense de onde a gente estava, como a gente não pode deixar o nosso eu levantar altar para Baal em vez de edificar o Senhor dentro dos nossos corações. Não deixar o nosso eu dominar. Eu, Lídice, não posso. Eu preciso ser liberta, transformada em Cristo Jesus verdadeiramente. Eu não posso ficar de oba-oba. Ai, que hoje eu tô com preguiça. Hoje eu não faço não. Eu não, ai meu Deus. Não, olhe, até na cama, quando a gente começa a pensar besteira, para ali, faz em pensamentos. Não dobra o joelho, mas faz em pensamentos. Oh, aleluia, Jesus. Ó, Senhor, me abençoa. Aí vem outro pensamento misturar com nossa oração. Repreende, volta o pensamento para Deus de novo. Poxa, eu estava orando, sai daqui, rapaz. Olha, não sei o que, Jesus. E a gente vai criando hábito, vai criando hábito. Quando a gente for ver, os nossos pensamentos só tá voltado para Deus. A gente começa a conversar com Ele em pensamentos. Tudo tem que ser feito com ordem e decência. E aí eu coloquei o que podemos aprender, né? Com Gideão, depois eu coloquei como decidimos mudar, que é tudo que eu falei, né?
a gente tem que mudar o nosso jeito de vida, o nosso aspecto, tudo eu coloquei aqui, fui explicando direitinho, e coloquei que Deus transforma o nosso medo em coragem. Se a gente buscar a Deus verdadeiramente, ele muda o nosso jeito, a gente tem que clamar, tem que pedir a ele para tirar a timidez, a ira, o nervosismo, o esquecimento, insônia, pensamentos acelerados. Eu coloquei tudo isso que Deus precisa tirar, e ele nos dá coragem, ele tira mesmo, se a gente clamar, porque você viu que Gideão era medroso e tímido, né? Você viu que Gideão estava cheio de medo, mas Deus, não, né? Depois apareceu aqueles homens todos lá com medo, Deus, não, porque Deus não opera nesse tipo de coisa, está na palavra do Senhor, né? Então eu coloquei isso aqui, a gente pode fazer prova com Deus, né? Porque Deus transforma as derrotas em vitória, a gente pode testificar Deus, Deus muda a história, Deus muda mesmo. Você viu a história de Gideão, e a coisa mais linda que você vai encontrar lá no capítulo 8, que eu não coloquei aqui, de Gideão, é que ele, quando ele ganhou a batalha, né, que Deus entregou, como Deus disse a ele, os medianistas na mão dele, que ele ganhou, o povo queria colocar Gideão como rei para governar eles. Sabe o que Gideão fez? Disse que não, que ele não ia, que quem entregou os medianitas foi Deus, que quem ia governar aquele povo era Jesus. E assim foi até a morte dele. Até a morte de Gideão, foi Deus que foi colocado em primeiro lugar. Mas aí depois, né, que Gideão morre, aí o povo volta a cair de novo, e aí começa a história de novo lá em Juízes, de novo. Mas até isso, a humildade de Gideão foi grande, que até isso ele podia, ó, eu ganhei, tá todo mundo aqui me idolatrando, Gideão, vou ser o rei desse povo. Ele entregou toda a honra, toda a glória ao Senhor. Quantas vezes a gente vai pregar para Jesus e todo mundo, o culto foi uma vez, a gente sai cheio, ó, falei bonito, impressionei, mas não entrega toda a honra, toda a glória foi o Senhor, porque você foi canal de bênção, você foi usado por Deus, você sem Deus não é nada. E Gideão reconheceu isso e disse ao povo que ele não se colocaria como o rei do povo, não, porque o rei, ó, é aquele lá em cima, o Deus Todo-Poderoso. É isso que a gente tem que fazer. Quando Deus te usar no louvor, ó, toda a honra, toda a glória seja dada para Deus. Ele só me deu o fôlego, o dom, tem me capacitado e aqui, toma, ó Pai. Ó, Deus te deu o dom da palavra, de falar bem aqui, ó Pai, receba. Deus te deu da oração, tome aqui, ó Pai, receba. É tudo para Ele, por Ele, para Ele, são todas as coisas. Assim está na palavra do Senhor para vocês. E você viu que as experiências que Gideão teve com Deus, e ainda tudo o que aconteceu, ele foi revestido pelo Espírito de Deus. A gente tem que estar andando o quê? Revestida pelo Espírito de Deus. A gente tem que estar cheia de Deus. Entende? Tá aqui as lições que a gente aprende com Gideão, eu coloquei, né? E aqui, né, nas nossas armas, não são carnais. As nossas armas não são carnais. As nossas armas são espirituais. Em qualquer situação que a gente venha estar, a gente tem que entender. Deus dividiu os 300 com buzinas e cantares. Eles poderiam achar que era a arma que eles iam receber, mas não. A arma dele era Jesus. A nossa arma é o Senhor. É o Senhor. A gente tem que ter o Espírito de Deus, o Espírito da ousadia, da coragem, não é espírito de medo, de timidez, não. É isso que Deus deixou para a gente. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E somos o quê? Preciosidade do Senhor, pedra preciosa. Está na Bíblia. Brenda Carinié e Lídice, está na Bíblia. Está na Bíblia. Vamos buscar ao Senhor para Ele nos capacitar com as suas armas espirituais, porque só assim a gente vai receber vitória, só assim a gente vai vencer tudo o que a gente tem passado do nosso eu, da nossa carne, porque a gente tem mania de culpar todo mundo às nossas voltas que tem feito isso, mas na realidade é a gente que não modificou verdadeiramente.
A gente não se analisou, não paramos, nos analisarmos, assim, nos analisamos. Eu vou parar agora, eu vou me analisar. Chegou a hora de eu me analisar. E se isso me tira do sério, pai, eu perco minha bênção porque eu sou assim. E eu não aceito ser assim. Eu confio em ti, eu quero ter experiência contigo, eu quero andar no Espírito, eu quero ser ousada no Espírito. E Deus vai lá e faz. É isso que Deus tem pra gente. É isso que Deus quer da gente. Ele não quer da gente oba-oba, mimimi, desculpinha, não. Ele não quer ouvir isso. Ele quer mulheres valorosas, corajosas, determinadas, constantes, na presença de vir para o céu. Precisamos mudar. Precisamos nos analisarmos para a gente ir para o céu. E chegar e parar de foi A e foi B. E nos conhecermos verdadeiramente diante de Deus. Amém? Essa foi a palavra que o Senhor me deu hoje. Obrigado por ter assistido até aqui. Que Deus abençoe a sua vida, que essa palavra traga transformação na sua vida. Nesse momento especial eu te peço que curta, compartilhe, se inscreva em nosso canal. Assim você estará ajudando a obra do Senhor. Deus abençoe a sua vida. Até uma próxima oportunidade. Em nome de Jesus.